Fala galera, estamos no dia 11 de setembro de 2024, né? Setembro é um mês bem especial, né? Eu faço terapia, eu acompanho o meu terapeuta no YouTube. Para quem não conhece o William, ele é sensacional, um cara maravilhoso, e o YouTube dele é Na Luz do Espiritismo, então todo domingo ele faz o Evangelho no Lar. E esse vídeo não é sobre espiritismo, tá? Esse vídeo não é sobre religião nem nada, tá? Então, o que eu quero falar, porque ele fez um vídeo falando sobre isso e eu tô no meu coração para falar disso há muito tempo. Porque é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito, na vida das pessoas, muito complexo. Na minha vida foi muito complexo. Mas assim, foram situações que fizeram eu me transformar como ser humano, assim. Me transformar como uma pessoa assim, como eu posso dizer, que estava presente no momento certo, na hora certa, e eu fui usado para que o pior não acontecesse. Então o setembro é o Setembro Amarelo, é o mês, né, da prevenção ao suicídio, que é um assunto que eu fiquei muito assim para não falar aqui. Esse vídeo é uma reflexão, é uma forma de ajudar também, até porque eu aconselho muito, caso você tenha pensamentos sobre essas coisas, pensamentos né, de não querer existir mais, de querer apagar essa dor que tem dentro de você, faça terapia é incrível. Né, tanto a terapia médica, né, como a terapia espiritual, as duas juntas são perfeitas, né? Procure um psiquiatra, procure ajuda, né? Tem canais de ajudas públicos, né? Tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar. Então não deixe com que essa dor, o aviso já que eu dou, se você está assistindo isso aqui, você está com essa dor, não deixe com que essa dor ela fique dentro de você, tá? Compartilha sem medo, porque sempre tem um jeito de ajudar, tá bom? Então, esse vídeo eu pedi autorização para as pessoas, mas eu vou citar um caso aqui, né? Um caso que foi incrível, assim, foi muita coisa, muito de Deus, né? E eu sou um cara que eu nunca tive vontade, né, eu nunca passei por um processo depressivo, né, nem vontade, né? Eu peço até desculpa por termos que eu posso usar, que possam ser de forma incorreta, mas a intenção não é, né? A intenção aqui é ajudar. A minha família já passou por isso, né? Na minha família muito próximo, a gente teve situações de tentativas de suicídio e foi muito forte, foi um momento muito estranho na nossa vida, porque a morte, ela é algo muito que você está vivendo e aí alguém próximo morre. A morte é uma incógnita, né? Até você ver que alguém partiu, e até pra gente que crê, a gente que vive a espiritualidade, a gente que, né, tem a sua fé, sabe, você tem fé para onde você vai, é ainda assim uma incógnita, né? A gente só sabe quando acontecer, mas quando acontece muito próximo, né, não só a morte, mas como quase, né? E principalmente para essa situação do suicídio, é foda. Tipo assim, porque você não conseguiu perceber que aquela pessoa está precisando de ajuda ou passando por uma situação, quando alguém próximo a mim, não tão próximo, mas quando alguém que eu saiba que fez, né, fez o suicídio, né, teve, entre aspas, né, como o William falou, sucesso no suicídio, assim, dói meu coração, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar, eu sou uma pessoa que gosto muito de estar ali presente, quem esticar a mão, quem precisar de ajuda, inclusive se você está assistindo aqui e você precisa de alguma forma de ajuda, precisa conversar, você já faz terapia, ou sei lá, né, como um plus, né? Eu tô aqui como um plus para poder conversar, para ajudar, porque foi nesse plus, foi sendo um plus que eu ajudei um grande amigo meu, né, que está muito vivo agora. Eu sou muito grato, sou muito feliz por Deus ter me colocado no momento certo
né, para poder ajudar ele. E galera, cada um tem sua dor, né? Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua realidade, né? É muito errado medir dores. É só isso? Só porque às vezes aquele só isso para a pessoa é muita coisa. E sabe? E antes de eu falar sobre a situação dele, eu peço a vocês, né, que nunca passaram por isso, mas ou vocês que já estão dentro de uma depressão, de uma situação mais mentalmente pesada, né, que procure ajuda, né, que se alimente bem, que se for possível procure uma ajuda espiritual também, né, beba água, pratique exercícios, né, converse e tudo mais. Mas eu vou falar aqui a situação que aconteceu, né, eu trouxe da minha família uma situação de quase suicídio que foi muito forte e eu convivi com aquilo e foi assim, não aconteceu o pior e a gente seguiu, né? E em 2018 eu era evangélico, né? Eu frequentava a igreja evangélica e eu comecei no YouTube estudar espiritismo, estudar espiritualidade e dentro de 3 semanas como se eu comecei a ficar viciado em estudar. E dentro de 3 semanas eu fui fazer um trabalho em outro estado, isso aqui é um caso, tá? Eu vou falar o outro depois. Eu fui para Santa Catarina e lá eu encontrei uma amiga e essa minha amiga, ela não estava passando por algumas situações bem complexas que eu via que eram espirituais, né? E para encurtar, ela não tinha intimidade comigo, a gente estava num café e ela se abriu para mim. E ela falou de um sonho, ela tinha pesadelos durante anos, aqueles pesadelos, e ela não conseguia dormir, ela estava pensando, ela falou que eu estava querendo, eu acho que eu sou maluca, e eu estava imaginando como é que fosse a vida da minha família sem ela aqui, né? E eu falei, caramba, tipo assim, eu comecei a ter um arrepio, e eu comecei a falar coisas que eu estudei naquelas 3 semanas antes, então eu percebi que Deus e a espiritualidade estavam me preparando para aquele momento. E eu falei uma coisa para ela, eu falei uma coisa bem maluca, né? Eu falei, cara, sei lá o que está acontecendo na sua vida, quando você sonhar, porque ela sonha todos os dias a mesma coisa, sonhava a mesma coisa todos os dias, quando você sonhar, você vai virar para trás no seu sonho e vai pedir perdão. Vai pedir perdão para quem te persegue, vai pedir perdão para isso que está acontecendo aí com você e que você quer seguir sua vida. E nisso, acho que 2 dias depois, ela mandou uma mensagem falando que fez aquilo e não estava tendo mais os sonhos. E nisso ela seguiu, assim, eu fiquei muito feliz com aquilo, assim, sabe? Eu me senti muito grato por ter sido uma ferramenta de suporte, né, para alguém que estava querendo partir, né? E até naquela época eu não sabia as consequências, né, espirituais para o ato, né, do suicídio. Então foi assim, foi muito louco, cara, assim, ver aquilo. Eu falei, caraca, eu ajudei alguém, né? Não vou nem trazer o método de eu salvei alguém, óbvio que não. Mas assim, eu fui ferramenta para que a pessoa se curasse de alguma forma ou fosse a semente da cura. E, cara, assim, e ela mandava mensagem, assim, nos aniversários ela mandava um texto, ela agradecia, assim, a gente se fala até hoje. É uma pessoa linda, uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa. Eu sou muito feliz de vê-la com muita vida, né? A gente tem nossas dificuldades, continua vivendo, tendo as nossas dificuldades, né? E então, ver ela assim, eu nunca esqueço disso, foi minha primeira situação. E aí eu segui minha vida, né? As coisas foram passando, né? E teve um certo dia, anos depois, né? Isso foi ano passado, anos depois, esse meu amigo pediu autorização para ele, assim, para falar, cara, eu quero falar, eu só não vou falar teu nome, né? Mas assim, foi surreal, cara. Eu tava no Instagram e eu postei um vídeo, um reel, sobre um cara pedindo socorro. Socorro porque ele estava querendo se matar. Ele foi aqui nos Estados Unidos e o policial com aquela câmera aqui viu, abordou ele viu que ele estava num estado muito em pânico e o policial, ele pediu um abraço para o policial, né? Ele pediu um abraço
E eu postei, cara, às vezes deu no meu coração. Eu escuto muito a minha intuição e deu no meu coração de postar aquilo e falar. Às vezes alguém perto de você precisa de um abraço. Então fique atento, né? Se você precisa de um abraço, abrace. E se você é uma pessoa próxima de quem precisa de um abraço, abrace também. Foi algo mais ou menos assim. E aí esse meu amigo, esse meu amigo não, ele era até um conhecido, assim, eu conheci ele, eu fui visitar a cidade dele e ele fez questão, ele era um seguidor, né, fotógrafo, e ele fez questão de me encontrar no dia de chuva, assim, a gente conversou e eu percebi que ali foi o momento que Deus usou, me usou para eu conectar com ele de alguma forma poder ajudá-lo, né, E aí a gente conversou naquele dia lá, início de dezembro, e depois no outro ano, em 2023, eu fiz esse post e ele falou que ele era o cara que precisava do abraço, né? Eu falei, caraca, me passa seu WhatsApp agora. E eu liguei para ele. Liguei do nada, liguei por vídeo. Ele estava até com um pouco de vergonha, né? Ele ficava só com isso aqui assim aparecendo. E é bem invasivo, né? Mas assim, foi o que eu fiz na hora. E a gente ficou conversando. Ele contou toda a história dele, do momento que estava passando, né? Que era uma história, eu vou até abrir aqui a situação, que foi uma relação com o pai dele, que ele tinha uma relação que ele queria muito o amor do pai dele, ele queria muito que o pai dele reconhecesse ele como filho, ele sabe, né, que é, mas assim, ele queria muito, ele tentava várias coisas para que o pai dele enxergasse ele como filho. E ele não tinha essa reciprocidade, gente, o pai dele não estava nem aí para ele, né? Isso é foda, eu não sei como é, porque, né, meu pai, a gente é muito próximo, mas assim, eu não consigo mensurar a dor disso, de você não ter um amor correspondido, ainda mais pelo seu pai ou pela sua mãe, né? Então, ele falou, e aí eu simplesmente, mais uma vez, pessoal, não sou terapeuta, foi uma situação ali de pedido de socorro, que ele se sentiu confortável de falar comigo, mas eu senti no momento de poder ajudar, tá? Isso não retira o trabalho do terapeuta e tudo mais. Procure sempre ajuda. E aí ele falou, eu falei uma coisa muito louca, assim, eu falei, cara, o teu pai não é obrigado a te amar. Ninguém é obrigado a amar você porque você ama essa pessoa. Ninguém é obrigado a ter, né, ser recíproco nos seus sentimentos, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua escolha. Então, ele não esperava que eu falasse aquilo, nem eu esperava que eu falasse aquilo. E ele, caraca, assim, eu falei, cara, o teu pai teve a maior missão da vida dele, que foi gerar você. Assim, você só existe por causa dele, né? Eu trouxe essa autoanálise, né, naquele momento. Então, o pai dele gerou a vida dele. E eu falei, cara, já que teu pai, você não é um amor correspondido, segue a tua vida, brother. Quando você for um pai, seja um pai foda, né? Dê amor. E se você não for pai, seja alguém foda, cuide de alguém, né? E você também não é obrigado a amar quem tá te amando, quem tá te entregando esse amor, entendeu? Você tem que analisar as coisas e você tem o seu livre-arbítrio. E, cara, segue sua vida, né? Se fortaleça na sua espiritualidade, não se mate. Eu falei, não faça essa merda, não faça essa coisa, porque eu sou espírita e eu li um livro muito sensacional, que é Memórias de um Suicida, que é sensacional, um livro. É bem pesado, é bem forte, mas esse livro foi uma base. Eu não trouxe nada do que acontece do outro lado, né? Mas assim, é uma besteira, né? É uma besteira muito grande, sempre tem um jeito de sair. E nisso, ele não esperava que eu falasse aquilo, nem eu esperava, mas foi o necessário ali para ele perceber que ele estava gastando a energia dele, ele estava sentindo uma dor absurda. Ele falou que ia correr, ele viu no escuro, ele pensava, né, em entrar naquele escuro e nunca mais voltar, entrar no mar e nunca mais voltar, né? E ele também, é óbvio que essas pessoas, né, se preocupam com quem vai ficar, de alguma forma. Ele pensava, caraca, minha mãe, será que minha mãe vai sofrer? Será que minha mãe vai ficar muito mal com isso? Eu falei, é óbvio, entendeu? É óbvio que vai ficar. Então, cara, não faça isso. Precisar de ajuda, fala comigo. Precisar de alguma coisa,
pode pedir socorro, né? Procure a terapia, procure ajuda, procure ajuda de alguma forma, né? Mas assim, aquilo ali foi transformador e a gente desligou. E passou o tempo, esse moleque está vivendo muito, esse moleque eu amo muito ele é um grande amigo, a gente trabalhou junto recentemente. E assim, ele fala, tipo assim, ele falou pra mim que ele é muito grato por aquele momento, e foi aquele momento que nos uniu, assim, como amigos, né? Provavelmente ele vai comentar aqui, mas assim, cara, eu tenho muito orgulho da tua vida, assim, tanto de você como da minha amiga lá do Sul. E eu tenho muito orgulho de vocês, assim, eu sou muito grato de poder ter sido ferramenta nesse processo de vocês, né? É até emocionante para mim, tô aqui dando aquela segurada, mas assim, é um momento difícil para cada pessoa, até pra gente que está do outro lado, mas para não alongar, mas é isso que eu peço para vocês, pessoal. Não guarde dentro de vocês, é um momento muito crítico, muito complexo e muito sensível. Então, na medida que eu posso, eu ajudo, né? Não sou um profissional da saúde, mas no que eu puder ajudar, no que eu puder conversar, né? Eu sempre indico o meu terapeuta, o William, para poder ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa de coração incrível. E é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. E se você conhece alguém que está passando por isso, mande o vídeo. Se você conhece alguém que já passou por isso, mande o vídeo. E se você quer, né? Se você acha que é apto para ajudar as pessoas, né? Assista esse vídeo mais de uma vez, procure estudar sobre como você pode ajudar de forma ali dos primeiros socorros. E é isso, né? Eu desejo a vocês todos, né, que passam por um momento como esse, muita força, muita fé de que vai dar certo. É um momento difícil, é um momento de transição ali, não é nem transição, né, desculpa, mas é um momento assim que é barra, né? Eu não imagino como porque eu nunca passei por isso, mas assim, não vale a pena, não vale a pena você se suicidar, não vale a pena você partir daqui. É aqui que você tem que aprender, é aqui que você tem que acordar e lidar com os seus maiores problemas que você pode ter, tá bom? Então, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.